Olá, aqui é o Marcelo Vieira e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre investimento com robôs. Afinal, vale ou não vale a pena investir? Como é que eles funcionam? É realmente lucrativo? Vamos lá, vamos falar sobre tudo isso. Uma coisa de cada vez. Então, começando pelo começo, né? Afinal, o que são robôs investidores? Nada mais são do que softwares, programas de computador que possuem codificados neles regras objetivas, ou seja, que a gente chama de setup, para comprar e vender ativos, seja ações, índices, moedas, commodities, no mercado financeiro de forma 100% automatizada. Ou seja, o robô tem uma regra, tem uma estratégia e ele compra e vende automaticamente. Ele simplesmente segue aquela estratégia. Quando dá entrada, ele compra, ele vende, ele executa a ordem, você deixa programado quanto dinheiro você quer colocar, ordens de stop loss e tudo mais. Os robôs, para você saber, também são conhecidos como EAs, né, que são Expert Advisors. É o nome utilizado na plataforma MetaTrader, que é uma das plataformas mais populares do mundo. Então, quando alguém se referir EA, Expert Advisor, está falando de robôs, tá? Primeiro, muita gente pergunta, Marcelo, realmente os robôs investidores realmente funcionam? E a resposta é que sim, tá? Isso é uma coisa já mais do que comprovada, simplesmente não tem como se debater isso. Eu sei que infelizmente ainda tem gente que questiona se robô funciona ou não, mas questionar isso não faz o menor sentido, tá? Então, nos Estados Unidos, mais de 80% das negociações na Bolsa de Nova York já são feitas através de robôs. No Brasil, esses números é um pouquinho menos, mas o número não é muito diferente, né? Se não funcionasse, os robôs não teriam todo esse volume financeiro, né? Além disso, existem vários fundos quantitativos com anos e anos, mais de 10 anos de histórico, que operam totalmente com robôs, como o mais famoso deles, o Renaissance, né, que tem uma rentabilidade altíssima. Então, ou seja, além disso, existem vários traders profissionais e individuais que mostram e comprovam aí os seus resultados. Então, absolutamente não é questionável, né? Nem que funciona, já está provado que funciona, como também já está provado que é possível ter rentabilidades altas com robôs, ou seja, acima da média de mercado, né? Eu particularmente utilizo robôs há muitos anos e tem robôs que eu utilizo já há mais de 4 anos com resultados positivos e extremamente consistentes. Mas então, se vale a pena, por que investir com robôs, né? Primeira coisa, a questão da automação, o tempo, né? Por que se opera o mercado de forma mais ativa ao invés de só investir por longo prazo? Exatamente porque existe a possibilidade de você conseguir uma rentabilidade mais alta comprando e vendendo do que simplesmente comprando por longo prazo. Não tem nada errado nisso, mas você tem uma possibilidade de rentabilidade maior se você comprar e vender de uma forma eficiente, né? Não de forma aleatória, como muita gente faz e acaba perdendo dinheiro. Só que isso precisa de tempo para isso. Então, se você tem um robô, o robô pode fazer isso para você e você não perde tempo, né? Você, entre aspas, compra tempo dessa forma. A estratégia, você pode utilizar estratégias testadas e comprovadas, né? Então, você não precisa necessariamente desenvolver essa estratégia, você pode utilizar estratégias prontas desenvolvidas por traders, gestores profissionais, né? Mas principalmente o que eu estou me referindo aqui é o fato de que com o robô você consegue testar a estratégia, ver, validar se aquilo é uma estratégia lucrativa, é consistente e isso é muito bom, né? É possível investir de forma lucrativa, de forma que chama-se discricionária, que é quando o investidor ou o trader não tem exatamente a estratégia na cabeça dele, ele vai analisando e vai tomando decisões, isso é possível, mas é uma grande vantagem você poder testar uma estratégia e saber exatamente o que esperar dela e validar ela. Psicologicamente é mais fácil de operar, porque para quem é trader sabe que operar no calor do mercado, ali comprar e vender, muitas vezes não, o mais difícil de trading é o psicológico, né? É apertar o botão ali
e não deixar se abalar emocionalmente e tomar as melhores decisões. Com o robô, tudo isso é feito automaticamente, né? E, claro, outra grande vantagem é a possibilidade de você ser altamente lucrativo se você utilizar estratégias realmente efetivas, né? O que isso pode esperar de rentabilidade? Né? Rentabilidade em renda variável a gente nunca tem como prever com exatidão, nunca tem como ter garantias de lucro, mas é possível sim conseguir resultados entre 15% e 50% ao ano, mais ou menos, em média, né? Entre maiores e menores retornos, ou até retornos negativos, eventualmente, de acordo com o risco assumido. Ou seja, para você buscar mais próximo a 50% ao ano, você vai precisar assumir mais risco, vai ter mais volatilidade, ou seja, mais oscilação no seu capital, né? E para você uma rentabilidade mais baixa, mais na faixa de 15%, você tem como conseguir isso com uma volatilidade bem mais baixa, com muito menos oscilação, né? Sempre lembrando que a eficiência da estratégia é muito, muito importante, né? Não é só o risco que determina se você vai conseguir mais ou menos. A eficiência das estratégias que você utiliza é fundamental, né? Então, o que compõe uma estratégia automatizada? Tá, de forma resumida, o setup, que a gente chama de setup, que é a entrada, ou gatilho, trigger, né? Exatamente quais as condições que vão fazer com que o robô compre. O exit, que é a saída, ou seja, quais os critérios exatos para esse robô sair do mercado. Filtro, o filtro coloca, por exemplo, um filtro para ver se o mercado é de alta. Então você só vai comprar depois que cair se o mercado for de alta. Se for um mercado em tendência de baixa, mesmo que o mercado caia, por exemplo, você não compra. É um exemplo. E o risco, você vai determinar qual risco que você quer correr, né? Então, vou dar um exemplo de um setup extremamente simples aqui, só para ilustrar. Digamos que após 4 dias de compra, que há 4 dias de queda, você compra, tá? Na abertura do dia seguinte. Então, se você estiver vendo a tela aqui, você vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dias de queda, aqui no caso no índice Bovespa. E aí, na abertura do dia seguinte, você compra. E aí, digamos que você vai sair quando o RSI estiver acima de 55, por exemplo. Então, nesse dia aqui na faixa dos 96 mil pontos, você vai sair, né? Você teria comprado aqui na faixa dos 93 mil, 94 mil pontos. Então, só um exemplo simples, né? Por exemplo, 4 dias de queda, se cair 4 dias o mercado, na abertura do dia seguinte você compra, você sai quando o RSI tiver, ou índice de força relativa, em português IFR e em inglês Relative Strong Index, você sai quando tiver o RSI acima de 55. Só um exemplo de como você pode operar. Aqui, essa linha aqui embaixo é a média móvel de 200, classicamente usada no mercado da seguinte forma: se o preço estiver acima da média móvel de 200, se interpreta que o mercado é de alta, se estiver abaixo é de baixa. No caso aqui, o preço está acima da média móvel de 200, você poderia ser o nosso filtro. Se o preço estiver abaixo da média móvel de 200, a gente não compra, porque é um mercado de baixa, então torna-se arriscado comprar num mercado de baixa, né? E um exemplo de filtro, tá? Então, deu um exemplo aqui de setup de entrada, de exit de saída e de filtro. E aí, depois disso, como analisar numa estratégia automatizada? Né? Agora que você entendeu o que é um robô, um exemplo de setup, um exemplo prático, e agora vamos para como analisar uma estratégia automatizada. Isso aqui é muito importante, principalmente para quem, a maioria das pessoas não vai desenvolver robôs porque é algo extremamente complexo, então a maioria das pessoas prefere utilizar robôs desenvolvidos por traders profissionais porque é muito mais fácil, né? Então, o que você vai analisar quando você vai ver um histórico de um robô? Alguns dos pontos principais, tá? Existem, claro, pontos mais avançados que eu não vou cobrir nessa aula, porque senão eu ficaria horas aqui só falando disso. Mas vamos lá, os principais: taxa de acerto, média de ganho, média de perda, duração média das ordens, curva de crescimento de capital e resultado out of sample. Então vamos lá, o que é taxa de acerto? Né? É qual a porcentagem das ordens que o EA, o robô, acerta. Então 60% significa, por exemplo, que de cada 100 ordens, 60 ele ganha, 40 ele perde. Tá? Simples assim. E aí,
vem dois fatores importantes, que é a média de ganho e a média de perda. Digamos que quando ele ganha, em média, ele ganha R$100, quando ele perde, em média, ele perde R$80. Né? Então, nesse exemplo, significa que a cada 100 ordens, são feitos 6 mil de lucro, né? Porque cada ordem lucrativa, em média, ganha R$100. Vai ter ordem que ganha 150, vai ter ordem que ganha 50, mas na média é 100. Então, 60 vezes 100 dá 6 mil. E 3.200 de prejuízo, né? Ele vai, de cada 100 ordens, ele vai perder 40, e dessas 40, em média, ele vai perder R$80. Então, totalizando 2.800 de lucro a cada 100 ordens, né? Então, com isso, você vai ter uma noção do que, do que esperar desse robô, né? Normalmente, robôs que operam reversão à média, ou seja, o mercado sempre oscila em vai e vens, né? Então, quando o mercado cai, depois de cair ele tende a subir. Quando ele sobe, depois de subir ele tende a cair. Não é exato, mas ele trabalha em ondas, né? O mercado sempre foi assim. Então, quando operar reversão, normalmente é possível ter estratégias com alto índice de acerto. 60, 70, 80, mais de 80% de acerto. Normalmente, quando um EA tem um alto nível de acerto, ele tem uma média de ganho, normalmente às vezes igual ou até menor do que a média de perda. Né? Ou seja, quando ele ganha menos do que quando ele perde. Só que ele acerta muito, então vale a pena. É muito difícil ter o melhor dos mundos, que seria um alto taxa de acerto, média de ganho alta e média de perda baixa. Isso não existe nenhum robô perfeito, nenhuma estratégia perfeita assim. Todas têm pontos altos e baixos, pontos vantagens e desvantagens. E muitas vezes, por exemplo, estratégias seguidoras de tendência, elas têm uma taxa de acerto mais baixa, 35, 40, 50%, mas, por exemplo, uma média de ganho de 300 e uma média de perda de 80. Então, ela acerta menos, mas quando acerta, pega um grande movimento e o lucro é muito alto, isso compensa. Então, você consegue ter uma noção de como medir esse resultado. Outra coisa importante é a curva de crescimento de capital. Né? A gente quer, idealmente, estratégias que fazem lucros consistentes ao longo do tempo. Né? A gente não quer uma estratégia que lucrou muito num período curto. A gente testou uma estratégia durante 5 anos, por exemplo. Durante 1 ano ela fez um lucro absurdo. Nos outros 4 anos, 2 anos lucrou bem pouquinho e 2 anos perdeu. A gente não quer, porque e se a condição que aconteceu naquele ano que ela foi muito bem não se repetir? Significa que ela não vai ser lucrativa daqui para frente. A gente procura idealmente estratégias que consistentemente, ano após ano, ganham dinheiro. Eventualmente pode ter um ano ruim para aquela estratégia, mas que na maior parte dos anos seja positiva. Né? Outro exemplo seria, por exemplo, uma estratégia que foi muito bem, por exemplo, no crash de 2008, operando vendido, por exemplo, mas de lá para cá, nos últimos 10 anos, foi mal. Né? Ou seja, não, mesmo que tenha ido absurdamente em 2008. Então, ou seja, a gente quer estratégias que sejam consistentes. Né? Pelo menos a princípio, essa é a base padrão. Nada impede de, por exemplo, você ter um robô, por exemplo, que vai muito bem em crash, e quando estiver acontecendo crash você usa temporariamente aquele robô. Isso também é uma opção. Mas eu estou cobrindo aqui hoje principalmente o padrão básico, tá? O que acontece, como a maior parte das pessoas investe de uma forma menos ativa, sem ter que estar toda hora decidindo, vai usar esse robô, vai usar aquele robô, mas tudo isso também é possível. Aqui importantíssimo, tá? Resultado out of sample. O que é out of sample? Né? Out of sample por exemplo, eu desenvolvi uma estratégia hoje. Fui lá, fiz uma série de estudos de mercado, fazendo backtest, que nada mais é do que testar na base de dados. Testar no passado, tá? E aí cheguei à conclusão que uma estratégia é muito boa, né? Eu preciso comprovar isso ao longo do tempo. Então, se eu desenvolver essa estratégia hoje, ela for bem nos próximos 1, 2 anos, isso é um ótimo sinal, né? Por quê? Porque isso evita a gente algumas situações de mercado que acontece muito quando a gente vai desenvolver,
que se chama overfitting, tá? E data mining, que é você achar algo, tá? Fazendo backtest, ou seja, analisando. Vou pensar aqui numa estratégia, um cruzamento de média móvel, qualquer coisa. Eu testo no passado e às vezes ele me dá um resultado positivo, mas muitas vezes isso foi aleatório, tá? Ou seja, não existe um padrão de mercado consistente que se repete ao longo do tempo, que é o que a gente opera. Aquilo aconteceu de forma totalmente aleatória e não vai acontecer daqui para frente. Então, só quando estiver indo bem em tempo real é que isso vai se comprovar, tá? Então, basicamente isso, ou seja, uma estratégia que foi testada de fato em tempo real. Existem algumas manhas para a gente fazer um pouco disso no backtest, como por exemplo, eu deixar o último um ano, ou um ano e meio, ou 2 anos de lado. Por exemplo, agora estamos em 2019, eu tiro metade de 2019 e tiro 2018, eu testo uma estratégia nova só, sei lá, de 2003 a 2017, e aí faço todas as otimizações, vejo tudo e vejo como é que depois ela foi em 2018 e 2019. Tem algumas manhas que você pode fazer para acelerar um pouco esse processo, mas via de regra o resultado auto-sample é importantíssimo, né? E por que é possível ter alta rentabilidade, né? Para que você entenda. Porque existem ineficiências e padrões de mercado que se repetem ao longo do tempo, que podem ser aproveitadas pelos investidores pessoa física. Então, por exemplo, reversão à média nos índices de ações é uma coisa bem clássica. Por N motivos, os índices de ações revertem muito a média. Marcelo, o que é reverter muito a média? É o que eu falei antes das ondas do vai e vem, né? Ou seja, quando uma ação, as ações caem, o índice representa as principais ações de mercado. Então, ou seja, depois que cai, muitos investidores veem, pô, caiu, tá barato, eu gosto dessas ações, são empresas boas, têm valor, eles vão lá e compram. No que eles compram, eles jogam o mercado para cima. Então o mercado reverte, né? E sempre tem gente querendo comprar depois de cair. Então, ou seja, fora outros fatores como fundos que tem que fazer hedge, que tem limite de perda, vários motivos econômicos e comportamentais fazem com que os índices de ações e as ações que pertencem ao índice revertam muito a média, né? E então, ou seja, isso é um padrão de mercado que se repete sempre ao longo do tempo. Então, se você tiver estratégias que efetivamente operam isso, você pode ter uma alta rentabilidade. E é isso que a gente busca no mercado, operar esses padrões que se repetem ao longo do tempo. E aí você pode perguntar, Marcelo, mas como iniciar com robôs? O jeito mais fácil e prático é entender como os robôs funcionam, aprender a analisar o resultado dos robôs e escolher robôs já com estratégias testadas e comprovadas. Porque é muito mais fácil. Você pode rapidamente estudar isso, aprender isso em 1, 2 semanas, começar a operar no mercado de forma lucrativa, né? Você pode desenvolver o seu próprio robô, o seu próprio setup? Claro que sim, mas isso você vai ter que, de certa forma, praticamente virar um trader profissional mesmo, que profissional não significa que você tem que trabalhar numa instituição financeira, não, mas você tem que se profissionalizar, você tem que estudar bastante para conseguir desenvolver sua própria estratégia. Você pode fazer isso, ótimo, se você fizer, mas a forma mais fácil de começar é com estratégias testadas e comprovadas, e mesmo que você desenvolva suas próprias estratégias, se você pode ter acesso a estratégias testadas e comprovadas, não tem por que você não utilizar também essas estratégias, porque quanto mais estratégias você tiver, mais diversificado for o seu portfólio, mais consistência você vai ter nos seus resultados e possivelmente melhor serão os seus resultados. Não existe o santo grau, o holy grail dos investimentos, é sempre a diversificação. Com robôs isso é ainda mais verdadeiro, porque você pode ter acesso a alavancagem, múltiplas ordens e vários fatores que podem melhorar ainda mais o seu resultado. Tá legal? Então, se você quer saber mais, acompanhe o Investidor de Sucesso, seja assine o nosso canal no YouTube, acompanhe no Facebook, no Instagram e se cadastre aí no site investidordesucesso.com.br para receber mais vídeos, mais conteúdos, mais treinamentos e também ter acesso às ofertas exclusivas
para os nossos treinamentos pagos, as nossas estratégias, os nossos robôs e tudo mais. Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.